aqui. Eu tenho certeza que nessa noite ele vai liberar uma palavra poderosa sobre nós. Deus abençoe a sua vida. Boa noite para você que está aqui comigo. Boa noite para você que está nas redes sociais, que está no YouTube. Eu quero me alegrar nessa noite com você, quero celebrar nessa noite a vida de Jesus. Eu quero celebrar a simplicidade de Jesus e quem Ele é. Eu convido você nesse momento, se você puder, mais uma vez fechar os seus olhos. Eu quero ter mais uma palavra de oração com você. Se você está aqui no Instagram, se você está aqui no YouTube, no Facebook, ou se você está assistindo depois que já foi transmitido, eu tenho certeza que hoje é o nosso último culto, falando sobre uma série de ministrações a respeito da simplicidade de Jesus. E eu quero que você guarde o seu coração e você esteja aberto para que Jesus fale com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós continuamos abertos, disponíveis, mas nós pedimos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para ministrar dentro dos nossos corações, as nossas vidas, Senhor, nós queremos receber sem medidas, ó Pai, nós não queremos impedir o Senhor de falar conosco. Pai, muito pelo contrário, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos tudo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações, porque nós temos um desejo muito grande, que é de ouvir a sua voz, é ouvir a sua palavra, é de sermos saciados e sermos preenchidos com a tua palavra que é vida eterna. É no nome de Jesus que nós nos abrimos e pedimos, Senhor, aquilo que não provém de ti, que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda distração, toda dificuldade de entendimento, Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra ministre os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja tocado por Jesus, pela simplicidade de Jesus nessa noite. Nós estamos falando, então, sobre quatro... Deu uma pausada aí, né, no Insta, já voltou, tá bom? Nós estamos falando sobre 4 semanas da simplicidade de Jesus. E hoje, nesse encerramento, então eu vou vir retomando para falar o que nós vamos falar hoje. A primeira vez nós falamos que Jesus ele é acessível, que Jesus ele é tão simples que ele é acessível em todo mundo. Nós celebramos a ceia juntos. Nós falamos sobre a importância de ter a palavra tão clara de Jesus, tão específica, que ele fala que devemos deixar tudo para seguir a Ele. Que sem Jesus, nossa vida não faz sentido. Depois nós falamos sobre como Jesus é simples na comunicação e como nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Depois, na semana passada, nós falamos sobre a simplicidade de Jesus nas nossas emoções. E hoje, para esse último dia, não menos importante, nós queremos falar sobre a simplicidade de Jesus em meio às crises. Eu sei que todos nós já passamos ou passaremos por crises. As crises têm vezes que elas parecem ser até mais reais na nossa vida do que os tempos sem crises. Né? Existem tempos em que parece que os problemas não vão acabar. Parece que a solução nunca vai chegar. Eu me lembro de dias em que eu passei algumas dificuldades na minha vida, e eu ainda sou novo. E passei algumas dificuldades, eu falava, meu Deus do céu, até quando? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou desagradando ao Senhor em alguma coisa? Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz algo de errado assim para merecer isso? Então hoje eu queria falar com você sobre as crises, eu queria compartilhar com você o que nós entendemos de Jesus sobre as crises. Então, por que estamos falando dessa série de ministrações de sermos simples? Porque a simplicidade vai nos levar a lugares novos. A simplicidade, nesse tempo novo, vai nos levar a viver coisas novas no Senhor. Amém? Então, as crises, eu queria dizer para você que elas não são inevitáveis. Infelizmente, eu queria dizer ao contrário, mas infelizmente, as crises não são inevitáveis. Eu e você não vamos conseguir, em Jesus, evitar que nós possamos um dia viver crise. Não tem como eu e você, para sermos simples como Jesus, vivermos uma vida sem crise. Se eu e você queremos viver uma vida parecida com Jesus, eu quero te dizer, as crises são inevitáveis. Mas além delas serem inevitáveis, existe um segredo que nós aprendemos com Jesus.
nós podemos viver acima das crises. Nós podemos estar acima das circunstâncias e assim elas não vão nos afligir, nos afetar como Satanás gostaria que nós fôssemos atingidos. Eu estava assistindo uma ministração ontem e a pastora falando sobre momentos de crise. Então eu vi uma pessoa falou assim: por que muitas vezes a nossa opção ou o que nós temos como escolha é desanimar, é desistir de Jesus? Por que isso acontece? E eu sei que isso acontece porque Satanás ele não pode nos afastar do amor de Deus. Mas à medida em que nós vamos tirando os olhos de Jesus, à medida que nós vamos tirando os olhos da eternidade, nós começamos a olhar para as coisas desse mundo, para as nossas crises, e começamos a nos desanimar. E quando desanimamos, também entra junto no nosso coração um medo, que é contrário à fé. Então nós nos afastamos do Senhor, nós nos tiramos da presença do Senhor, e aí sim Satanás consegue o objetivo dele, que é nos tirar da presença de Jesus. Então eu quero te dizer, as crises não são inevitáveis, mas uma opção que eu e você podemos fazer é, em meio às crises, atravessar elas, em meio às dificuldades, atravessá-las sem que elas nos aflijam. Você está conseguindo compreender? Não sei se você está anotando, se você está onde que você está, mas eu estou conseguindo acompanhar. Hoje eu vou interagir um pouco também. Se você quiser conversar aí no YouTube ou no Instagram, eu estou assistindo aqui as conversas. Outra coisa que eu queria trazer para você é que além das crises serem inevitáveis e nós devemos viver num lugar acima delas, a mesma coisa acontece com a nossa vida quando nós decidimos abandonar as nossas vontades para viver as vontades de Deus. Nós decidimos viver acima do pecado. O pecado já não reina mais sobre nós, a nossa vontade já não mais nos domina, mas nós estamos acima das circunstâncias. Nós estamos acima do que qualquer outra coisa poderia nos gerenciar, poderia nos animar ou desanimar. Eu quero dar um exemplo para você. Quando, antes de conhecer Jesus, talvez você era dominado pelo dinheiro. Então, tendo dinheiro, você estava bem. E não tendo dinheiro, você estava mal. E o dinheiro estava aqui e você aqui abaixo. Ou então, um relacionamento. O relacionamento estava aqui e você abaixo, sendo dominado. O que Jesus faz conosco é quando decidimos morrer para as nossas vidas e viver a vida de Cristo, nós então trocamos de posição e estamos sobre as circunstâncias. Estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Então, eu e você estamos sobre o dinheiro, estamos sobre os relacionamentos, estamos sobre as crises. Então, nós, em Jesus, vivendo a vida de Cristo, temos a opinião de não deixar com que as circunstâncias nos dominem, de não deixar com que as crises nos dominem. Não sei se você está conseguindo compreender isso, mas isso diz a respeito da cultura do céu, que nós estamos falando sobre isso desde janeiro. Eu estou ministrando para você sobre como fazermos a realidade do céu ser uma realidade aqui dentro, uma realidade dentro da minha casa, uma realidade onde eu estou. Então, entendendo tudo isso, eu quero pontuar com você alguns lugares onde as crises podem acontecer. Alguns lugares que as crises podem acontecer e são mais comuns são em relacionamentos. Relacionamentos entre pai e filho, né? Ou mãe e filhos, pais e filhos. Relacionamento entre casais. Relacionamento entre parentes. Relacionamento entre amigos. Também outros lugares que nós temos grandes crises. Eu não vou dizer que é comum, não me conformo com isso, não vou dizer que é comum, mas vemos muitas coisas, muitas crises nessas áreas, são áreas financeiras. Muitas pessoas em crise financeira, crise espiritual também. Então, quando nós falamos de crise, eu não vou enfiar tudo dentro de um pacote e falar assim, vamos resolver dessa maneira, tudo igual. São crises diferentes. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, semana que vem, vou falar sobre problemas, crises espirituais. Vamos falar um pouco sobre a nossa guerra espiritual, sobre a nossa luta, a nossa batalha, que não é contra as forças contra pessoas, mas são contra forças espirituais. Hoje, então, eu quero olhar para as nossas crises de relacionamento, crises financeiras e crise principalmente espiritual. Porque, Vitor, você acabou de falar que não vai falar espiritual. Não vou falar espiritual de guerra
com Satanás, mas a nossa crise interna de precisarmos de um Salvador. Isso é diferente da nossa guerra espiritual com a nossa crise aqui dentro. Um buraco, um vazio que eu tinha, que talvez você também tinha, ou se você ainda tem, é do tamanho de Jesus. É só Jesus que pode solucionar isso. Então vamos falar sobre essas crises que eu acredito que você vai entender melhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é a origem. De onde vem a minha crise? De onde está vindo essa situação? Eu tenho falado com os nossos discípulos, as meninas estavam falando sobre a célula, eu amo célula, eu amo o discipulado, a célula permite que o discipulado aconteça, nós estamos aprendendo a ser igreja, estamos buscando ser uma igreja conforme Jesus quer que sejamos, entendemos que Ele nos ordenou que discipulássemos as pessoas. E eu tenho dito às pessoas que eu tenho caminhado junto, nós precisamos ler o que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos ser leitores da nossa vida. Nós não podemos simplesmente viver a nossa vida sem entendermos o que está acontecendo, sem entender o que eu estou passando, sem entender o que Deus está querendo me dizer, o que Deus está me mostrando. Eu e você precisamos olhar para o nosso coração nessa noite e entender, eu estou em crise? Se eu estou em crise, então qual é a origem da minha crise? Existe um texto na Bíblia, Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao versículo 39. Marcos, eu vou abrir aqui, estou abrindo já. Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 39. É um evangelho. Um discípulo de Jesus escreveu assim: logo, uma forte tempestade se levantou, e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram, clamando ou gritando: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Eu vou ler até o 41. E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão e minha irmã, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é uma crise para Jesus? Eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube de um barco. Eu tenho alguns vídeos que eu gosto de assistir, não sei o que você gosta de assistir, mas eu estava assistindo uns barcos no meio da tempestade. Sabe essas câmeras de segurança de navio? E eu fiquei assustado, aqueles navios enormes, assim, parecia que eles iam ser derrubados, parecia que ia virar de ponta cabeça, tanta água batendo. Às vezes tem uns vídeos também de acidente que eu vou assistir, mas... e esses vídeos do barco ali na tempestade, eu fico pensando, imagina há 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus naquele barco e a tempestade. Eu não sei qual a grandiosidade que era aquela tempestade, eu não sei o tamanho que era ela, mas eu sei que era uma tempestade. Então Jesus estava dormindo, estava com a cabeça lá no travesseiro, ou numa madeira, não sei onde ele estava, o jeito que ele estava deitado, o lugar do barco específico, mas eu sei de uma coisa, que a origem daquela circunstância não vinha de Deus, não vinha do Senhor. E então foi só uma palavra de Jesus e tudo se normalizou, tudo se aquietou. Então quero te dizer, se a crise na sua vida, ela não foi causada por você, se não é uma atitude sua que está causando essa crise, eu quero te dizer, acalme o seu coração, acalme o seu coração. Lembra de quem está no seu barco? E lembra também de uma coisa, só uma palavra dele e tudo vai se acalmar. É só uma palavra de Jesus. Eu disse isso numa das nossas mensagens sobre a simplicidade de Jesus. É só uma palavra dele e tudo se acalma, tudo se transforma. Mas também existem circunstâncias em que a nossa vida passa por problemas, assim como Jó, que nós vamos atravessar esses problemas. Assim como Davi, assim como José,
assim como Daniel na cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, né, foram jogados dentro da churrasqueira. E a churrasqueira estava acesa 7 vezes mais forte, porque eles não quiseram seguir os padrões daqueles dias, o que o rei tinha mandado, e eles tinham certeza que existia alguém junto com eles dentro da fornalha. Os discípulos tinham alguém dentro do barco. Daniel, na cova dos leões, tinha alguém lá com ele junto. E eu pergunto, na sua crise, quem está com você? Quem está no seu barco? Quem está com você dentro da fornalha? São os seus cursos, são suas capacitações, é a sua eloquência, é a sua influência, ou é a pessoa de Jesus? Eu quero te dizer uma coisa, para que a sua vida vá bem, você precisa ter Jesus em meio à crise. Você precisa, olhando para a sua crise, seja qual for a situação, você precisa ter certeza. Essa crise não vai me atingir. Eu vou atravessar ela, mas ela não vai me derrubar. Porque dentro de mim está vivo aquele que venceu a morte. Dentro de mim está vivo aquele que venceu o pecado. Dentro de mim está Jesus. Jesus está comigo. Ele disse, ele prometeu, e eu tenho certeza que ele está comigo, e essa crise não é um problema. Então aí, quando nós identificamos a crise que nós estamos, também talvez você pode identificar que a crise talvez seja por má gestão sua, ou que seja por falta de sabedoria sua. Então, a crise é uma boa oportunidade para nós nos ressignificarmos. É uma boa oportunidade para nós nos reciclarmos, para nós reaprendermos, para nós mudarmos o nosso jeito de falar, para nós mudarmos o nosso jeito de ser. Está com crise no seu casamento? Tem um monte de gente que vem, estou com um problema no casamento, e fala sobre o outro. E é muito importante a gente ouvir, eu gosto de ouvir. E normalmente quando as pessoas terminam de falar, elas percebem que o problema não é no outro, mas um casamento, um relacionamento é feito de 2 pessoas. As crises são resolvidas com ressignificamento próprio, sei lá se existe essa palavra, com a nossa transformação. Eu quero te dizer, você está em crise num relacionamento? Então Jesus, ele nos disse, olha só, nós falamos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Usamos esse texto de Paulo. Mas Jesus nos diz assim, para nós não só orarmos pelos nossos inimigos, mas para nós termos um posicionamento diferente. Um posicionamento, assim como Jesus, de simplicidade em amar essas pessoas. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso vai nos diferenciar de todas as outras pessoas. Eu quero te perguntar, qual é a sua origem da crise? É no seu casamento? É no seu relacionamento com seus pais? Hoje, Jesus está te chamando para você se levantar como um homem e uma mulher e ressignificar, se arrepender e ser o agente de transformação nessa crise. Vitor, você não sabe a minha história. Provavelmente eu não saiba mesmo. Mas Jesus sabe. Jesus sabe e ele não abaixa o nível do reino para ficar fácil para nós. Ele diz para nós, deixa suas desculpas de lado. Vem e me segue. Venha como um morto para esse mundo e me siga. Então eu estava vindo aqui para o momento da ministração e eu estava pensando, hoje... eu não gosto muito de ficar discutindo política, porque nós encontramos muitas pessoas que são donas da verdade, então não tem como conversar. E eu me calo, e eu fico na minha, eu escuto o que a pessoa está falando, mas temos muita polarização, as pessoas que defendem um lado e outro, e não estão dispostas umas a ouvir as outras. E o complicado disso é porque sempre vão ficar falando e ninguém se ouvindo. Mas eu percebo nos 2 lados hoje que vemos no nosso país um anseio pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vejo de um lado algumas pessoas que lutam por algo rude, por algo que aconteça, justiceiros, pessoas que defendem os justiceiros, pessoas que defendem a guerra, porque elas estão com sede de justiça, estão com desejo de que algo aconteça. Mas, por outro lado, temos pessoas que precisam ser amadas,
pessoas que não se sentem ouvidas. E quando nós vamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele pode ser a resposta para os dois grupos, que não estão dispostos a ouvir ninguém, a não ser a si mesmos. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando nós falamos sobre Jesus, e falamos que Jesus, ele vem, ele conhece a nossa história, ele transforma a nossa história, então nós pensamos, uau, Jesus é amor, Jesus, ele então vai me apoiar em tudo. Negativo, Jesus, ele nos mostra como acontecem as coisas nos céus, e ele diz, se você quer que isso seja uma realidade na sua vida, então você tem que mudar. O céu já tem um padrão, você precisa se arrepender. Então, para ser simples, como Jesus, nas suas crises, você precisa se posicionar de acordo com o que é o padrão do céu e não de acordo com o que você aprendeu, ou com o que você acha, ou do que o nosso próprio orgulho nos manda fazer. Então, muitas vezes, você, mesmo sem ter errado, mesmo sem ter feito errado, sendo uma pessoa que foi injustiçada, vai ser a pessoa que vai reconstruir a ponte. Não estamos falando sobre voltar a ser melhores amigos. Muitas vezes a amizade ela foi quebrada e ficam as marcas. Mas estamos falando sobre o perdão. Sobre o perdão. Jesus, nosso maior exemplo, quando ele estava na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele sabia da crise dele ali, ele sabia do propósito dele, as pessoas não sabiam, estavam matando ele porque estavam com raiva e ele falou, Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Então a crise não afetou Jesus, ele continuou sendo o mesmo Jesus. Quando nós estamos em dificuldade, quem você se manifesta? Quem sai daí de dentro? Quem que sai para fora? Então muitas vezes também as crises vêm para nos mostrar que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos que somos e que precisamos de Jesus. Então, você vai identificar o lugar de onde vem a crise. Eu falei segunda-feira sobre isso com os nossos discípulos na célula, falei também no Examinando as Escrituras, no Facebook. Eu falei, o que está acontecendo hoje na sua vida? Você sabe dizer, se alguém te perguntar, o que Deus está fazendo? Então, a crise, ela vai te dar a oportunidade de viver com medo ou de viver por fé. Eu sempre conto sobre uma situação que eu e a Jéssica passamos há alguns tempos, e então eu me lembrei de uma palavra que o Senhor tinha nos dado. E então aquela palavra era o que nos sustentava em meio à crise. Eu olhava para ela e falava, Jéssica, Deus nos deu uma palavra, então eu tenho certeza de uma coisa, por pior que a nossa situação possa ficar, eu sei que Deus está conosco. Eu sei que nada vai nos faltar. E eu sei que Deus está cuidando de nós. Então, o nosso medo não aumentou. Muito pelo contrário, a nossa fé foi fortalecida. Nós podemos nos alegrar em meio às dificuldades, às provações. E quando olhamos, então, vemos que as crises nos transformaram em pessoas mais próximas de Jesus. A sua crise de não ir na igreja te afastou de Jesus? Me desculpa te trazer uma verdade. É porque você nunca foi íntimo de Jesus. Você participava de um movimento e você gosta de ficar iludido num movimento, então você nunca teve intimidade, você nunca teve na mesa. E aí esse é o segundo ponto que eu quero falar para você. Em meio à crise, você não pode levantar da mesa. Judas, quando ele foi negar Jesus, quando ele traiu Jesus, ele se levantou da mesa da ceia e foi lá entregar Jesus. Eu e você, quando estamos em crise, se você quiser levantar da mesa, você pode levantar. Mas a minha decisão, em meio à crise, é não deixar Jesus por nada. Eu não deixo aquele que salvou a minha alma. Eu não deixo aquele que me salvou, aquele que me transformou. Eu não deixo aquele que é digno da minha vida. Mas também eu cuido para ele não se levantar da mesa. Eu cuido para que Jesus não diga, olha, eu não tenho nada com você, você está totalmente errado, Vitor, você não quer me ouvir, então, já que você não se levantou da mesa, continuou e está com o coração duro, eu vou me levantar da mesa. Eu quero te dizer uma terceira coisa. Você deve ter consciência de que as crises externas, quando elas vêm, talvez você precisa se aproximar mais de Jesus. Talvez esse é o ponto que você precisa entender. Talvez elas são um convite de Deus para você se arrepender. Eu não estou dizendo que a sua crise foi Deus que te colocou, mas eu queria convidar você a parar de profetizar
que Deus vai te tirar do deserto, mas que no deserto você se arrependesse. Olhando para os hebreus, lá quando saíram do Egito, e eles entraram em um deserto, o que Deus queria é que eles amassem Ele acima de tudo. E toda uma geração precisou morrer, porque não cria em Deus. Deixou o medo dominar no deserto. Graças a Deus eu estou ouvindo muito menos pessoas clamando para Deus tirar do deserto. E mais pessoas procurando entender o que Deus está tratando no seu coração. Eu sou muito grato a Deus por isso. Uma igreja de discipulado permite isso, mas eu ainda vejo pessoas que são viciadas em entretenimento e não conseguem olhar para si mesmas, não conseguem entender o que Deus está fazendo na vida dela, não conseguem se aproximar do Senhor, não conseguem crescer espiritualmente e vivem como crianças, pedindo, Senhor, me tira dessa situação, me tira disso, me tira daquilo, me tira do deserto, quando às vezes Deus está permitindo que passemos pelo deserto para que nós mudemos o nosso jeito de ser, para que nós olhemos, puxa, eu estou num deserto financeiro porque não estou administrando bem. Estou num deserto no meu relacionamento, é porque eu falo demais quando eu deveria ficar quieto, é porque eu não estou disposto a amar a minha esposa como Jesus amou a igreja, não estou disposto a amar meu esposo como Jesus amou a igreja também, a ser submisso, a ser um casal, a ser único. Muitas vezes o nosso orgulho é quem está nos mantendo no deserto. E eu e você devemos nos cuidar, porque toda uma geração morreu no deserto por conta do orgulho e não teve acesso à promessa do Senhor. E eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. E eu gostaria muito que você vivesse as promessas de Deus na sua vida. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E precisamos nos submeter à palavra dele. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18, nos diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então a minha pergunta para você hoje é: você está passando por crise? O segredo para sermos simples como Jesus, em meio às crises, é mantermos os nossos olhos naquilo que é eterno. Manter os nossos olhos naquilo que é eterno. Eterno, tanto a palavra, tanto os princípios, quanto as atitudes. Quais são os princípios que têm regido a sua vida? Eu tenho visto muitas pessoas se vangloriando. Agora eu vou fazer isso, ninguém vai me impedir. Amém. Que bênção. Mas e se Deus quiser impedir? Então, para evitar a crise, eu queria dizer para você, se submeta à vontade do Senhor. Entenda o que o Senhor quer de você. Você vai evitar muitos problemas. Antes de você der um sim para alguém, antes de você comprar algo, antes de você fazer algo, vai para o Senhor. Pergunta a vontade dEle. Nossa, Vitor, mas isso é extremismo. Eu prefiro amar o Senhor no extremismo do que viver uma vida fria, uma vida de crise, uma vida afastada daquele que me amou. O nosso relacionamento com o Senhor, ou nós vivemos Ele, ou nós vamos viver pregando uma mentira, ou você vai viver falando de uma filosofia que você não vive. Hoje o meu convite para você é parar tudo o que você está fazendo, olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou disposto a passar por uma crise, se o Senhor quiser que eu abra mão de tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu estou envolvido. Senhor, se eu estou passando por uma crise, decorrente a alguma atitude minha, decorrente a algo que eu fiz, decorrente de algo, Senhor, que eu estou, de uma consequência, Senhor, eu me submeto a entender o que o Senhor quer de mim. Senhor, se eu estou passando por uma crise espiritual, eu me reconheço, Senhor, que esse desejo é pelo Senhor. Não vou mais ficar suprindo o lugar do Senhor com entretenimento gospel, com palavras de ânimo, mas eu quero só a sua presença.
Agora, se são crises provocadas pelo reino espiritual, aí nós vamos orar, repreendendo, pedindo que uma palavra do Senhor cancele tudo isso. É só uma palavra dele. É só uma palavra. E o vento e o mar obedecem. Mas às vezes eu e você estamos como Jonas. Nós ouvimos a voz do Senhor e nós vamos para o lado contrário e queremos que o Senhor nos abençoe. E fazemos campanha de oração. Você faz jejum para Deus abençoar o seu namoro, quando às vezes Deus já falou para você largar o namoro. Ou às vezes você faz jejum porque você quer alguma coisa, como uma criança birrenta. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, às vezes Deus até te dá, mas aquilo vai te dar um problema enorme depois. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, vamos abrir mão das nossas vontades, da nossa vida e falar para o Senhor, Senhor, faz em mim o que o Senhor quer. Para sermos simples como Jesus, em meio às crises, na verdade, nós decidimos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do Pai. Será que você está disposto a tudo isso? Esse tempo novo que nós estamos vivendo, que nós estamos dizendo, é um nível onde nós já estamos mortos para as nossas vontades. E nada mais nos importa a não ser agradar ao Senhor. A não ser agradar aquilo que o Senhor tem, a obedecer aquilo que o Senhor nos diz. Então, você está procurando um emprego, você está procurando um relacionamento, você está procurando algo, eu te digo, para de ir atrás disso. Primeiro, vai perguntar se é isso que o Senhor tem para você. Eu já vi muitas pessoas que dizem que para você ser bênção, você tem que estar casado. E então criou-se isso dentro da igreja. Você tem que ser uma pessoa casada para ser uma bênção. E quando antes de eu conhecer a Jéssica, a gente começar a namorar, muitas pessoas dizem, Vitor, já ia namorar. Eu falei, não, é meu tempo de ser solteiro, Deus me chamou, e eu estou vivendo minha vida, eu estou feliz. Muitas vezes nós não estamos satisfeitos com nada. Está solteiro, precisa de alguém para suprir alguma coisa, ou às vezes nós não estamos satisfeitos com a quantidade de pessoa que tem na célula, porque sempre queremos mais, nunca estamos felizes com o que Deus tem para nós, e aí nós entramos em crise, não tem nada de Deus nos colocar, não tem nada de aperfeiçoamento, é nosso problema mesmo, nós nos colocamos em crise, porque não paramos para ouvir ao Senhor. Se hoje Deus mandar você dar alguma coisa que você tem de muito valor para uma pessoa, mesmo que ela tenha vários... Vou dar um exemplo, se Deus mandar você dar um celular de última geração para alguém, o seu celular está tudo quebrado, e a pessoa tem 3 celulares, você obedece? Ou você vai questionar o Senhor? Se Deus mandar você mudar de cidade, se Deus mandar você abrir mão dos seus estudos, do seu emprego, você tem coragem de seguir a Jesus? Tem peito para andar com Jesus? Talvez ele não peça isso para você, mas isso significa ser simples como Jesus, não ter nada além do que um desejo de fazer o que a gente vê o Pai fazendo, de só falar o que a gente ouve o Pai falando no secreto, e de só ser iguais a Jesus. Jesus não tinha um lugar nem onde repousar a cabeça, ele estava anunciando o reino. E se hoje Jesus pedir para você vender tudo o que tem e sair como um missionário, será que você tem peito para seguir Jesus? A igreja que Jesus está chamando é uma igreja que não posta que ama Jesus ou que usa camisetas com frases de crente, mas que é uma igreja que no dia a dia ama Jesus acima de qualquer coisa. Eu quero dizer para você que vão vir muitas distrações na sua vida, que vão vir muitas coisas para te confundir do seu propósito. Mas se você ouviu a voz de Deus, se você sabe o que Deus quer de você, então ninguém pode te tirar do centro da vontade de Deus, a não ser que você queira sair. Nenhuma distração pode nos impedir, nenhuma distração pode te impedir de lembrar daquilo que Deus falou para você. No meio da crise, o que você vai lembrar não são das sensações, não são dos grandes ajuntamentos, não são de nada além da palavra do Senhor. No meio da crise, o que você vai precisar é uma palavra de aprovação do Senhor, dizendo, filho, você está fazendo tudo o que eu pedi. Existe uma frase, já estou encerrando, existe uma frase um pouco ousada, mas eu amo essa frase. Ela diz assim,
Ela em inglês, ela é uma rima, mas ela em português ela diz assim: se é a vontade de Deus, então ele paga a conta. Então eu quero te dizer uma coisa: se Deus mandou você fazer algo, faça. Deus está nos chamando nessa simplicidade de só fazer, de só obedecer. Isso é ser simples como Jesus. Ser simples como Jesus é viver uma vida de obediência ao Pai, para honrar ao nome dele. É uma vida onde nada mais nos importa a não ser agradar ao nosso Salvador, a não ser viver uma vida da perspectiva eterna. Eu quero te perguntar: você já encontrou descanso para sua alma? Você já encontrou descanso para o seu coração? Se você não encontrou, se você está nessa crise espiritual, eu te convido hoje para você encontrar descanso em Jesus. Jesus é o descanso para a sua alma. Jesus, ele te dá o descanso que você precisa. Para de procurar em pessoas. Para de exigir. Para de ser um consumidor da fé. Vai para o secreto. Deixa Jesus trazer descanso para você. Seja realmente alegre com o que o Senhor te deu. O Senhor te deu muito, seja alegre. O Senhor te deu pouco, seja alegre. O Senhor não te deu nada, seja alegre. Está casado, seja alegre. Está solteiro, seja alegre. O que eu quero dizer para você? As crises, elas sempre virão. Mas os filhos de Deus vivem como Jesus. Os filhos de Deus vivem uma vida com olhos fixos na eternidade. Porque nós sabemos que vai vir uma crise financeira, não vai faltar nada. Vem uma crise no relacionamento, nós vamos atravessar isso. Vem uma crise de doença, se Deus quiser ele vai curar, se ele não quiser também, a nossa fé e o nosso amor vão ser cada vez maiores por ele. Eu queria convidar você hoje, não é uma pregação para você se emocionar, mas é uma pregação para você rasgar o peito e falar: Deus, conta comigo. Senhor, conta comigo. Eu não estou mais de brincadeira. Eu não estou mais, eu não estou mais para filosofar, eu estou para viver o reino de verdade. Eu fico muito feliz de verdade com esse tempo da pandemia. Embora, todos os problemas que nos trouxe, algo que me alegra é porque nós temos tempo, nós temos condições de amar a Jesus mais que qualquer coisa. Nós temos condições de perceber se amamos a Ele por conta do movimento ou por conta de que Ele é o Salvador da nossa alma. Então, eu quero dizer para você: viva simples como Jesus, só para agradar o Pai. Eu quero orar com você. Eu quero orar porque, se você estiver passando por crise, nós precisamos pedir sabedoria para o Pai. Lembra esses dias atrás, alguns meses, nós falamos sobre sabedoria? Precisamos de sabedoria. Então eu quero orar com você, pedindo para que Deus te dê sabedoria para atravessar. É uma crise no seu relacionamento. Então que Deus te dê sabedoria para resolver isso. Resolva como pessoa, resolva como homem, como mulher. Se é uma crise financeira, resolva também. Começa a poupar, começa a se organizar. Se é uma crise espiritual, interna, se entrega para Jesus. Se é uma crise, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas nós vamos orar para que qualquer crise que seja, você veja que com Jesus você atravessa elas e você tem a oportunidade de amar a Ele mais que qualquer coisa. Será que nós podemos orar nesse momento? Eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse com Jesus. Queria que, nesse momento, você falasse com Ele. Nós falamos sobre como Jesus é acessível. Então, você sabe que Ele é acessível. Nós falamos que a comunicação dele é simples, é com o Pai. E nós temos esse livre acesso. Então, você tem esse livre acesso para falar com Ele. E nós sabemos que, em meio aos problemas, nós devemos olhar para Ele e nos contentar com a salvação. Então, qual é a crise que você está passando? Eu quero te dizer que você precisa conversar com o Senhor nesse momento. Você não tem crise, então a palavra nos diz que nós devemos fortalecer os joelhos que estão fracos, devemos ajudar aos nossos irmãos mais fracos. Então eu queria que você orasse por aquelas pessoas que possam estar em crise, se está tudo bem na sua vida, se você não tem problema em atravessar crises, existem pessoas que estão desesperadas, pessoas que precisam de um Salvador, pessoas que estão em crise interna, espiritual,
procuram tirar suas vidas, estão brigando umas com as outras, porque não encontraram um salvador das suas almas. Isso é uma crise. E eu e você podemos ajudar essas pessoas. Se você está em crise no seu relacionamento, eu vou orar com você agora, para que Deus te dê sabedoria, te dê humildade para resolver esses problemas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria. Senhor, nós entendemos que a sabedoria, ela, Pai, nos ajuda, ela vem do Senhor e ela nos mostra, Senhor, o que devemos fazer. Pai, nos ensina, Senhor, a olhar para a nossa vida e entender, detectar o que está acontecendo. Senhor, nós não queremos viver como pessoas à toa, pessoas, Pai, que só vivem a vida sem saber o que está acontecendo. Nós não estamos mortos, estamos vivos. Nós estamos vivos, Senhor, ó Pai, eternamente. Nós temos uma vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, que toda crise, Senhor, Pai, que não foi provocada por mim, pelos meus irmãos, toda crise, Senhor, ó Pai, seja espiritual, que Satanás, Senhor, Pai, venha oprimindo. Senhor, Pai, crise gerada por problemas externos. Nós pedimos, é só uma palavra Tua, Senhor. É só uma palavra Tua e o mar se acalma, a tempestade se acalma, todos os problemas se vão. E nós profetizamos que essa tempestade vai se acalmar, que esse problema, Senhor Pai, vai ser resolvido. Nós pedimos, libera uma palavra, Senhor, sobre a nossa crise. Senhor, mas se é causada por nós, nos dá sabedoria, nos dá coragem, nos dá caráter para resolvermos essas crises, para não sermos homens e mulheres, Pai, que terceirizam os problemas, mas que nós venhamos resolvê-los, que nós venhamos, ó Pai, olhar para o nosso casamento, venhamos olhar para as nossas amizades e nos posicionarmos como filhos e filhas. Pai, nos posicionarmos, ó Pai, como pessoas que querem transformar, ó Pai, a realidade aqui da terra, algo parecido com o céu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles meus irmãos que estão em crise interna, espiritual, que não encontraram ainda um Salvador, Pai, que todas as escamas nos olhos desses meus irmãos e irmãs caiam por terra, em nome de Jesus. Pai, que eles vejam que existe um Salvador, existe um Senhor que se entregou para que tivessem vida em abundância. Senhor, aquelas pessoas que estão, ó Pai, pensando, todo pensamento suicida, pessoas que estão pensando, ó Pai, em tirar a própria vida, ou pessoas que querem, ó Pai, usar circunstâncias, o consumismo, ou relacionamentos, para suprir esse vazio, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos dessas pessoas para elas verem que o que elas precisam é do Senhor. Pai, mas se essas pessoas estão próximas a nós, Pai, nós não nos calaremos. Nós erguemos, ó Pai, enchemos o peito de ar e dizemos, conta conosco, Jesus, para que o seu reino avance. Nós vamos levar a palavra de vida eterna do Senhor para essas pessoas. Nós vamos ministrar aquele, ó Pai, que não tem esperança, nós vamos ministrar a eles que o Senhor é a esperança para eles, que o Senhor é o descanso para a alma deles. E, Senhor, nós queremos ser simples como Jesus. Simples a tal ponto de que desistimos de viver a nossa vida para viver a Tua vida em nós. Senhor, eu oro, pedindo, levanta em Maringá, Senhor, uma geração que não ama nada além do Senhor, Pai. Que não deseje nada além de viver todos os Teus propósitos para suas vidas. Pai, nós pedimos, mostra-nos aqueles que estão desejando por um Salvador e precisam de uma palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu falo para você, fique atento nessa semana, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua casa, onde você mora, ou na rua. Pessoas virão, que serão essas pessoas que precisam de uma palavra, ou precisam só de um ouvido, ou precisam só de atenção, ou precisam só de alguém que olhe nos seus olhos. Às vezes, isso que nós acabamos de pedir é Deus trazendo essas pessoas. E semana que vem nós vamos falar sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Nós vamos falar sobre as questões espirituais que são mais reais que as materiais. E elas também vêm para, às vezes, tirar o nosso foco. Ninguém vai tirar o nosso foco de amar Jesus cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe a sua vida. Vou passar aqui para o Rafa.